Espera aí, 2 minutos. Pronto, acho que começou a gravar. Pronto, finalmente. Boa. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Prof, tá assim, bom dia, seu áudio, prof, começou? Não estou escutando, não? Bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo, show de bola. E aí, turma, me digam aí como é que foi a prova. Foi difícil, foi fácil? Só não diga que foi difícil, porque se teve uma coisa que essa prova não foi, foi difícil. Ah, que bom, graças a Deus. Pois é, e a média de vocês, deixa eu ver aqui, de 7, né? Acho que ficou 6 ponto alguma coisa. Deixa eu dizer aqui quanto é que ficou a média dessas notas. Porque o AVA, ele mede, né, pra gente. Deixa eu ver aqui, média. Acho que eu apaguei, ó. Mas eu acho que ficou 6,11. A média de vocês foi muito boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, turma, eu tô só simular reavaliação. Eu tô só vendo como é que eu vou apresentar para vocês. Porque é a primeira vez que eu uso o AVA, e que bom, a Luciana achou boa, muito boa, aliás. Carol achou ótimo, top, show de bola. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp, porque senão vai passar a sala toda tocando. Turma, peraí. Ô, Junete, enquanto eu vejo aqui, tu quer conversar um pouco sobre o passo a passo com eles? Pode ser, professor. Show, eu vou desligar meu microfone enquanto eu tô só vendo como é que eu vou apresentar a prova para vocês. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo direitinho? Pronto, o professor está dizendo que sim. Eu vou compartilhar aqui a tela para me mostrar o PDF do programa passo a passo para vocês. Só um minuto. Vocês estão vendo o arquivo aqui? Alguém, por gentileza, pode falar no microfone? Estão? Não. Não? Só um minuto que eu vou baixar aqui. Para ver se ele fica aqui. E agora, vocês estão vendo? Tá dando Sim. certo? Pronto, ótimo, joia. Okay. Vamos lá. Semestre passado, o programa Passo a Passo estava suspenso, né? Mas esse semestre ele voltou. Então, tanto para a disciplina de Processo Civil 1, como para a disciplina de Direito Processual Penal 1, que é a disciplina na qual a gente pertence, né? O projeto ele vai estar sendo válido. O projeto ele vai oportunizar um ponto para vocês, um ponto tanto. Aí eu peço também que vocês anotem essas informações, que é sempre bom, né? Porque depois surgem dúvida. Então, assim, o projeto ele vai oportunizar para quem participar um ponto, tanto na AV2 como na AV3, certo? E o que seria esse projeto? A faculdade, ela oportuniza que os alunos eles tenham um primeiro contato com peças processuais, certo? E quais seriam essas peças? Seria uma peça, a notícia crimes, a primeira peça de vocês, e a segunda peça, um pedido de liberdade provisória. Aí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Quais serão as datas, certo? Vocês, para a primeira peça de vocês, que vai ser a notícia crime, vocês têm do dia 12 ao dia 23 de outubro para estar postando essa tarefa lá no Unifal Online. Não vai ser por meio do AVA, vai ser lá, eu não sei, assim, eu acredito que vocês já tenham conhecimento, porque o Unifal Online já é algo que vocês já conhecem, assim, já de algum tempo, né? Não é tão novo. Então, lá naquela modalidadezinha tarefa, quando vocês vão em minha disciplina, lá em tarefa, vocês vão estar postando a atividade de vocês, que vai ser a peça, né? A notícia crime. E aí, a segunda data, que seria para o pedido de liberdade provisória, vai ser do dia 16 ao dia 27 de novembro. E aí a peça tem que ser digitada, certo? As orientações a respeito da peça, eu vou estar passando para vocês, como é dia 12, né? A gente tem 2 GEDs, a partir da data de amanhã nós temos um GED, tem mais outro até a data limite da postagem da atividade. Então, a gente já pode estar trabalhando aí essa primeira peça, que é essa notícia do crime, e aí eu conto com a presença de vocês para que a gente possa estar tendo êxito nessa tarefa, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? O GED é amanhã, que horas? Só confirmando.
O GED é amanhã às 15h20. Amanhã às 15h20 começa o GED, aí eu vou falar um pouco sobre o que é a notícia crime. Aí no outro GED eu vou estar orientando vocês na feitura da peça. Porque assim, é importante que o professor vai falar passo a passo sobre o que é uma notícia crime, os tipos de notícia crime, mas amanhã eu vou estar dando uma introdução para que vocês conheçam um pouco a respeito do que é a notícia crime, aí depois a gente entra na parte mesmo prática do desenvolvimento da peça. Eu acho que seria mais interessante a gente conhecer um pouco do que seria, o que vocês estariam tendo contato, para depois a gente desenvolver com a feitura da peça. O que é que vocês acham? Acho excelente essa metodologia. Pode ser assim. Tu Pronto, falou já da deixar... pontuação? Sim, é um ponto, vai ser um ponto para cada peça. A primeira peça notícia crime, um ponto na V2, e a segunda peça, que é o pedido de liberdade provisória, mais um ponto. Aí a peça não é disponibilizada pelo professor, a peça é disponibilizada pelo programa, pelo passo a passo, e vai estar lá em tarefa, no Unifor Online, não é no AVA. Quem tiver dúvida, onde é que está e tudo, eu vou fazer um passo a passo e eu vou postar para vocês onde achar essa peça, como é que vocês vão baixar, e a gente vai estar trabalhando essa atividade, tá bom? Janete, com licença, a partir de quando a gente pode ter acesso e enviar essa peça? Felipe, eu acredito que a partir do dia 12 o envio, certo? Sendo que para baixar você já pode ver se está disponível lá na modalidade de tarefa. Eu não tenho como ver se está disponível, porque assim, como eu não integro a disciplina como aluno, não aparece para mim baixar, mas tente ver lá, por favor, se está disponível para desculpa, para vocês baixarem. Pode ser? Janete, eu estou olhando aqui, eu acho que não está não ainda, porque no Unifor Online, se você vai em material didático, que é geralmente onde fica, aí tem a Aline, o Medino, a Isabel e eu. E só tem um material que é o meu plano de ensino. Aí em trabalho também não tem nada criado ainda. Talvez fique só dia 12. Não tem nada não aqui. Não vai ter nada não. O caso concreto talvez esteja disponível dia 12, que é o primeiro dia que vocês vão poder estar postando a atividade. Mas não tem problema, porque se vocês aprenderem como estruturar a peça, o caso concreto que vier, vocês vão saber fazer. É verdade. A gente pega um exemplo e aí faz. Aí quando for dia 12, o primeiro dia, vocês já tentem começar a fazer no primeiro dia. Porque se surgir dúvida, a gente tem dia mais para frente para estar desenvolvendo aí as dúvidas de vocês, tá certo? Deixa eu olhar aqui a data de novo. Ó. Do dia 12 ao dia 23. Tem mais de 10 dias aí para vocês, para a gente estar desenvolvendo. Isso, e é importante, pessoal, porque eu vou, na próxima, já começar, né, nossa próxima matéria, ação penal. Aí só depois é que a gente entra em inquérito para eu explicar os tipos de notícia crimes. Então, é interessante que vocês compareçam ao GED para vocês já terem essa noção. Notícia crimes não é algo muito formal, solene, nem muito difícil de fazer, não. Como o próprio nome está dizendo, é você noticiar um crime. Dizer para um juiz, para o delegado, para o promotor, na maioria das vezes é para o delegado, que um crime aconteceu. Ela não tem muita formalidade, ela não é uma peça privativa de advogado, por exemplo. E vocês vão ter que fazer, e aí vocês vão ter que fazer essa notícia crimes, e pronto, bem tranquilo. Então já compareçam ao GED, que a Janete já vai dando essa introdução. Eu acho que em 1 ou 2 aulas eu acabo a ação penal, aí eu já entro em outubro com a questão da notícia crimes em si. Show. Professor, o notícia crimes é só para informar o delegado, né? Exatamente. Só para informar o delegado, para o delegado poder instaurar um inquérito policial, Felipe. Só para isso. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Eu ainda estou apanhando aqui do AVA, porque no começo, né, de toda a aula, o AVA é muito lento. Eu acho que vocês devem ter percebido isso quando vocês fizeram a prova. A povo fica tudo desesperado. Não vai dar tempo, isso quer. E eu digo, rapaz, é só o começo. Relaxei que dá tempo demais. Aí, dito e feito. Dá tempo demais. Só que eu tô apanhando aqui, turma. Peraí, rapidinho. Enquanto isso, vocês estão com alguma dúvida, pessoal? Da matéria passada? Porque o AVA aqui tá dando problema para abrir. Pronto, acho que eu consegui abrir. Perfeito. Massa. Prof, vamos resolver a prova juntos. Com certeza. Pronto, é isso que eu tô apanhando aqui hoje. Pronto, que era para puxar. Beleza, turma. Então, bom dia a todos. Espero que todos tenham feito uma boa prova. Realmente a prova não estava difícil. O conteúdo também não era difícil, né?
que era só a introdução ao direito processual penal e os princípios. E aí, quando a gente terminar de resolver a prova, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão para a gente debater. E aí a gente começa falando de ação penal. Depois de ação penal, inquérito, e aí continua. Beleza? Vou compartilhar minha tela. Janete, talvez eu te derrube. Se tu puder parar teu compartilhamento, acho que é melhor. Compartilhe sua apresentação, substituirá de Janete. Pronto. Vou te derrubar, Janete. Uhul! Show. Turma, eu vou resolver primeiro a primeira chamada e depois a segunda chamada. Tranquilo? Vamos nessa. Turma, questão elaborada pela Lia Rangel. Vamos nessa. De acordo... Estão vendo, não estão? De acordo... professor. Valeu. Estou, professor. De acordo com o sistema acusatório, marca a alternativa incorreta. Aí escolha uma. A imparcialidade do juiz é garantida. B, o acusado tem direito à ampla defesa ao contraditório. C, cabe somente a um órgão julgar e acusar o juiz. Aí, cabe somente a um órgão julgar e acusar. O juiz concentra a função de acusador e julgador. D, é um sistema utilizado pelo Brasil, visto que a Constituição de 88 é garantista, e o processo vem a ser público, como regra. Pessoal, aqui eu não tenho nem dúvida, né? A única que está errada é a C, a gente trabalhou muito isso. Como é que a gente trabalhou isso? A gente trabalhou isso principalmente focando na questão do juiz Sérgio Moro, né? Se ele estava lá norteando a acusação. Quando o juiz concentra a função de acusar e julgar, a gente deixa de ter sistema acusatório, que é o nosso, e passa a ter um sistema inquisitivo ou inquisitório. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Liga o microfone e fala, porque eu não estou vendo as mensagens, não. Aí, questão... Boa, valeu. Questão 2. João, no dia 2 de janeiro, todo mundo conseguiu ver, né? O que acertou, o que errou, o gabarito, acho que todo mundo conseguiu ver, não foi? Então, vamos lá. João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita. Foi então denunciado como incurso nas sanções do 168. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, dispositivos do CPP de natureza exclusivamente processual sofrem reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no curso da apelação é modificado. O advogado de João entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento dos recursos. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João. E aí, turma? Se é de natureza exclusivamente processual, significa que é regido pelo tempus regit actum, ou seja, é aplicado de imediato. Então, no curso do processo, mas antes da sentença, aí o cara mudou o rito da apelação, e aí depois foi proferida a sentença e depois que o cara apelou. Qual é a norma processual que vai ser utilizada? A nova. Ah, professor, mas essa nova norma, ela é pior para o réu. Não importa. O processo penal aplica-se de imediato. Então, deve respeitar o novo rito de apelação, pois se aplica o princípio da extratividade. Falso. Não se aplica a extratividade é direito penal. A gente até conversou sobre isso na última aula. Não deve respeitar o novo rito do recurso. Falso. Ultratividade também é norma penal. Vocês estudaram a ultratividade no artigo 3º do Código Penal, em Penal 1. C. Deverá respeitar o novo rito de apelação, pois se aplica o princípio da imediata aplicação da nova lei. Correto, C de casa, o fundamento do artigo 2º do CPP. E a D diz não deve respeitar o novo rito de apelação. Então tá falso. Resposta correta é a letra C. Turma, se alguém tiver alguma dúvida, liga o microfone e fala. Professor, me lembra, por favor, só o que é o princípio da extratividade? Não ouvi, Felipe. Tu quer que eu explique a extratividade, é isso? Rapidinho, só certo. para lembrar. Extratividade está no artigo 7º do Código Penal. Extratividade é a situação em que o crime ocorre fora do Brasil, mas mesmo assim vai ser aplicada a lei penal brasileira. Vocês já sabem que onde você está, você tem que respeitar a lei daquele país. Então, se eu estou nos Estados Unidos, eu tenho que respeitar a lei dos Estados Unidos. Se um gringo está aqui no Brasil, o gringo tem que respeitar a lei do Brasil. Agora, excepcionalmente, mesmo o crime ocorrendo fora, aí vai ser aplicada a lei penal brasileira. Vocês estudaram em Pena 1 as extra... Opa, pessoal, eu troquei tudo. Eu troquei extraterritorialidade com extratividade. Foi mal aí. Isso aí que eu estava explicando era extraterritorialidade. Estou com sono ainda, me perdoe. Turma, extratividade é a lei penal ser aplicado em situações em que você que ela normalmente não aplicaria. Extratividade é um gênero que tem duas espécies.
A primeira espécie da extratividade é a ultratividade, e a segunda espécie é a retroatividade da lei penal mais benéfica. Deixa eu pegar aqui uma coisa para ajudar vocês. É uma matéria que vocês estudaram em Penal 1. Pronto. Ó, turma, em Penal 1, quando vocês foram ver o artigo 3º, o professor falou de extraatividade da lei penal. O que seria essa extraatividade da lei penal? Turma, hora extra. Imaginei que eu digo, Felipe, eu fiz hora extra hoje. O que é que você entende quando eu fiz hora extra hoje? Você entende que eu trabalhei numa situação que normalmente eu não trabalharia. Então, por exemplo, se meu horário na Unifor é de 8 às 12 e eu trabalhei de 8 às 13, você sabe que eu fiz hora extra. Então, eu trabalhei de 12 às 13 ali naquele período, foi hora extra. Era um período que normalmente eu não trabalho, mas eu fiz hora extra. É a mesma coisa de extratividade. O que é a extratividade? É a lei penal atuar em uma situação em que normalmente ela não atuaria. Então, a extratividade é a lei penal atuar numa situação em que normalmente ela não atuaria. A primeira é a retroatividade da lei penal mais benéfica. A regra, pessoal, a regra é que a lei só tem aplicação aos crimes praticados dali para frente. A lei só tem aplicação ex nunc. A regra é que a lei só tem aplicação ex nunc. Ou seja, da sua vigência para frente. Então, a regra é que a lei penal só é aplicada quando ela surge para frente. Então, por exemplo, veio aí uma lei que pune de maneira mais grave a violência doméstica contra vulneráveis. Então, essa lei entrou em vigor agora, nesse ano, ela é uma lei de março, é de abril, e aí ela pune de maneira mais grave a violência doméstica contra a mulher, contra o idoso, contra o vulnerável. Essa lei ela só é aplicada como regra da sua vigência para frente. Eficácia ex nunc. Eficácia dali em diante, ou seja, dos crimes que ocorreram do dia da vigência dela para frente. Agora, excepcionalmente, uma lei penal pode retroagir. Uma lei penal pode retroagir quando? Quando ela é mais benéfica. Então, a retroatividade da lei penal mais benéfica é uma espécie de extratividade. Por que é uma espécie de extratividade? Porque a regra é que a lei penal ela não vai retroagir. A regra é que as leis não retroagem. As regras que a lei só são aplicadas dali para frente. As leis não retroagem. Mas a lei penal, quando ela é mais benéfica, quando ela extingue um crime, quando ela diminui uma pena, ela retroage. E a outra situação é a ultratividade. Ultratividade da lei penal está no artigo 3º do Código Penal. Aqui sim. Que aqui, pessoal, é para a chamada lei excepcional e lei temporária. A lei excepcional e a lei temporária, elas são ultrativas. Isso aqui também é penal 1. O que é que significa? Que elas, mesmo revogadas, elas vão continuar sendo aplicadas no período praticado durante a sua vigência. Então, por exemplo, a Lei Geral da Copa. A Lei Geral da Copa, do mundo aqui no Brasil, ela teve eficácia durante um ano, ela vigorou durante um ano. Então, durante a época da Copa, um pouco antes e até durante a época da Copa. E ela trouxe crimes. Hoje, 2020, essa lei não vigora mais. Mas se descobrirem que eu cometi um crime da Lei Geral da Copa durante a Copa, essa lei continua sendo aplicada a mim, mesmo ela não existindo mais. Então, essas duas situações são duas situações onde a lei ela é aplicada em uma situação em que normalmente ela não seria. Então, a regra é que a lei não retroage, mas se a lei penal for mais benéfica, ela retroage. Ela é aplicada em uma situação que normalmente ela não aplicaria. A regra é que se uma lei deixa de existir, ela não é mais aplicada de jeito nenhum. Mas a lei excepcional e a lei temporária, ela continua sendo aplicada. Beleza? Então vamos lá. Alguma dúvida, turma, na questão 2? Acho que não. Questão 3. Monitora Janete. Quer Janete, apresentar essa? Vamos lá. Apresenta essa, já que foi tu. Processos secretos são típicos de estados autoritários, para o professor Renato Brasileiro. Aí ele diz: a garantia do acesso de todo e qualquer cidadão aos atos praticados no curso do processo revela uma clara postura democrática e tem como objetivo princípio assegurar a atividade jurisdicional, oportunizando sua fiscalização não só pelas partes, como por toda a comunidade.
a respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, marque a alternativa incorreta. Letra A. Devido ao inquérito policial participar da dinâmica acusatória, é garantia fundamental a publicidade de todas as diligências, sendo vedado à Polícia Judiciária se negar a informar a qualquer um do povo as informações colhidas no inquérito. Letra B. A publicidade trata-se de um princípio evidente do modelo acusatório. Letra C. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Letra D. A publicidade assegura o controle tanto externo como interno da atividade judiciária. Todos os julgamentos, letra E, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos. Vamos lá. Devido ao inquérito policial participar da dinâmica acusatória, o inquérito policial, ele participa da dinâmica acusatória? O que é que vocês acham? Interajam aí. Participa? Não. Agora, galera, ajude. Não. Ajuda a monitora. Me ajude. Letra B, a publicidade. Trata-se de um princípio... Sim, calma. Devido ao inquérito policial participar da dinâmica acusatória, ele não participa. Tanto é que a gente falou várias vezes. Pessoal, não é um sistema misto. O sistema misto é aquele que é parte inquisitorial, parte acusatório. Nós somos o sistema acusatório. Porque o inquérito, ele não é processo. O inquérito é um procedimento. Então, é garantia fundamental a publicidade de todas as diligências do inquérito? Não, o inquérito é sigiloso. Eu até falei das características do sistema inquisitivo e disse, todas essas características eu vou revisar com vocês quando a gente for em inquérito policial. Sendo vedado à Polícia Judiciária se negar a informar qualquer um do povo as informações colhidas no inquérito. Tá todo errado, não tem nada que a gente aproveite aqui, nada, tá tudo errado. Perfeito, então essa é a resposta correta. Exatamente, não é característica. E aí a resposta correta seria essa, e aí a gente tem aqui na letra B, a publicidade trata-se de um princípio evidente do modelo acusatório, sim, na fase do processo, né? E aí restringir daqueles casos de segredo de justiça, mas é uma característica, sim, né, evidente do modelo acusatório. Aí aqui a segunda já é o que eu tinha tratado, que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos quanto à defesa da intimidade e o interesse social exigirem. E a letra D, a publicidade assegura o controle tanto externo como interno da atividade judiciária, justamente para que o cidadão ele possa ter acesso àquelas informações e, de certa forma, fiscalizar. E aí a letra E, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos. E aí, perfeito, Janete. Desculpa. Tá. Não, perfeito. Turma, então a publicidade é um evidente princípio do modelo acusatório, falamos disso. Salvo quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Falamos, por exemplo, dos crimes contra a dignidade sexual, que são todos eles em segredo de justiça, está no artigo 225 do Código Penal, exatamente porque é exceção. E essa publicidade assegura o controle externo, ou seja, o controle da população, o controle de outros órgãos em relação ao judiciário. E também assegura o controle interno, o próprio judiciário controlando ele mesmo, da atividade. Corretíssimo, todas duas. E todos os julgamentos serão públicos, isso aqui é um direito fundamental, falamos disso também. Show! Walter Pavan, Walter, tu tá aí? Tu quer apresentar a tua questão? Eu nem ofereci a questão da Lia, passou. O Walter tá aí, ele quer apresentar? Pode apresentar, professor, tô aqui. Pode, então, tu vai apresentar, né? Pode me dar brasa. Não, tu pode apresentar. Ah, tá, entendi. Então vamos lá. O princípio da presunção de inocência pode ser tratado sobre a ótica de duas vertentes. Uma de tratamento e outra probatória. Show! Falei para vocês, galera. Princípio da presunção de inocência, duas vertentes. Você tem que ser tratado como inocente e também você não é obrigado a provar a sua inocência. Você é presumido inocente. Sobre a primeira perspectiva, o indiciado, o acusado, é assegurado, visto que se encontra em estado de inocência. Ou seja, a primeira perspectiva é de tratamento. Ele está no estado de inocência. Que todos os atos venham a se restringir, seus direitos sejam devidamente fundamentados na legislação. Quanto ao aspecto probatório, indique o aspecto correto. A acusação pode apresentar provas obtidas ilicitamente. Falso. A gente vai até isso em processo penal 2, mas eu conversei um pouco com vocês,
As provas ilícitas, elas têm que ser desentranhadas do processo. Está no artigo 157 do Código de Processo Penal. 157. B. O acusado não pode alegar excludentes de ilicitude após o oferecimento da denúncia. Falso, turma. O acusado, ele pode alegar, todo mundo pode alegar o que quiser, só que tem que provar. Então, o acusado não pode alegar excludentes de ilicitude após o oferecimento da denúncia. Na verdade, é principalmente após o oferecimento da denúncia, que é quando começa o processo, nós já conversamos sobre isso, que o acusado vai alegar as excludentes de ilicitude. C. Ao réu não é permitida a produção de provas, óbvio que ele pode produzir provas. D. Ao acusado cabe o ônus probatório. Aí, turma, essa D você poderia ficar um pouquinho em dúvida, aí você vai ler a E. A acusação cabe o ônus probatório da existência e autoria do crime. A D, ela tá correta, mas não tá tão correta como a E. A E é a mais correta, quando fala a acusação cabe o ônus de provar que o crime existiu. Quando a gente fala de existência do crime, é prova da materialidade delitiva. E da autoria do crime, prova da autoria delitiva. O acusado tem um ônus probatório? Até tem, de provar o que ele alega. Então, o acusado, ele ele deve provar o que ele alega. Contudo, turma, ele não é obrigado a provar a inocência dele. Por isso que a mais correta se torna a de escola. Alguém ia falar? Foi mal, porque eu achei que alguém tinha ligado o microfone. Então, a resposta correta, pessoal, fica a de escola. Tranquilo? Show. Próximo. Vitor Gabriel, quer apresentar? Não sei se ele está aí. Então, vamos lá. O processo penal brasileiro é regido por fontes, sejam elas formais ou materiais. Elas existem como forma de exteriorizar o direito penal nos casos práticos, a fim de organizar a aplicabilidade do direito material no âmbito processual. Tendo em vista essa informação, assinale a opção correta acerca das fontes do processo penal. Então vamos lá, a gente conversou sobre isso também. Compete privativamente à União legislar sobre matéria penal e processual penal, sendo assim tida como fonte de produção material, havendo possibilidade dos estados e municípios de legislar acerca dessas matérias quando for permitido por meio de lei complementar. E aí, turma, o que é que vocês acham? É fonte material? Não é? O que é a fonte material e o que é a fonte formal? Quem lembra? Aí diz, são fontes formais imediatas, que são aqui, obrigam. Lei, Constituição, Tratado Internacional, medida provisória, doutrina. Doutrina obriga? Não. Então a B está errada. C. Compete à União, Estados e municípios legislar sobre matéria penal e processual penal. Falso. Essa aqui a gente já viu, né? Está no artigo 22, inciso 1º da Constituição. Então, compete à União, os Estados e municípios legislar sobre matéria penal e processual, sendo assim tida como fonte de produção formal. Turma, já está errado, porque só a União legisla, né? Tanto é que eu falei, galera, a gente tem só um Código de Processo Penal, só um Código Penal para todo o Brasil. E pode, excepcionalmente, ou lei complementar, delegar a competência, não é nem para o município, para os estados legislarem sobre direito processual. Isso aqui está no artigo 22, ó, da Constituição. Isso aqui é mega... Deixa eu botar aqui. Isso aqui é mega importante, ó. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, penal e processual. Aí vem o parágrafo único, ele fala assim, ó, lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas nesse artigo. Então, a também já está errada, porque ele fala estados e municípios. D. São fontes formais imediatos. Costumes, princípios gerais de direito e a lei obriga, né? E aí, turma, compete à União, aos estados e aos municípios legislar sobre matéria penal e processual. Sendo sentido, vixe, não vai ter resposta, não. Turma, não vai ter resposta correta, não. Cadê o Vitor? Tá aí ele? Vou ter que anular essa, galera. Vou ter que anular essa, galera, porque... Deixa eu ver aqui qual é a do Vitor. Porque a estaria correta se não tivesse a palavra municípios aqui, ó. E aí, vixe, eu nem observei esse erro. A galera pula de alegria. Deixa eu ver qual foi a resposta que ele colocou como correta. Vitor. Ficou sem resposta. Foi a A, ele colocou a A, ele tá dizendo aí nas mensagens. Foi? Obrigado. Galera, não tô vendo as mensagens, vocês puderem ligar o microfone e falar, melhor, viu?
Ah, tá. Vitor, cara, é quase a A. Só errou uma coisa, cara. Foi a palavra município. Que pena. Que triste. Mas não tem problema não, cara. Dá certo aí, seus colegas ficaram felizes e eles agradecem. Show. Bora lá. Querida monitora, vou ler a tua questão, Junete, até para a gente ir um pouco mais alto. Professor, só medidas provisórias, eles são uma fonte qual? Tudo que obriga, Felipe, você pode formar, tudo que obriga vai ser uma fonte formal imediata. Tudo que obriga é imediato, entendeu? E a medida provisória, ela tem força de lei. Se ela tem força de lei, ela obriga. Fechou? Show. Então, bora lá, próximo. Para Ali Lopes, o sistema inquisitório... Deixa eu só anotar aqui, para eu não esquecer. Para Ali Lopes, o sistema inquisitório foi desacreditado, principalmente por incidir em erros psicológicos. Crer que uma mesma pessoa pode exercer as funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar. Que é aquela história da Santa Inquisição, lembra que eu comentei com vocês? Chegavam os padres, aí falava para as mulheres, vocês são bruxas! Aí, não, eu não sou bruxa, as mulheres diziam, vocês são bruxas, eu vi, por que você fez isso? Ou seja, ele investigou e ele está acusando. Aí as mulheres, não, eu não sou bruxa, mas eu posso absolver vocês. Aí ele está defendendo. Como? Confessem. Se vocês confessarem, eu absolvo vocês. Aí as mulheres, tá bom, eu confesso, eu sou bruxa. Aí o cara, né, o padre, pois então, joguem-nas do precipício. Ou seja, ele decidiu. Então ele investigou, ele acusou, ele defendeu e ele sentenciou, né, ele julgou. Pois joguem-nas do precipício. E aí ela, mas você disse que absolveu a gente. Sim, eu absolvo vocês no reino dos céus, porque no reino das terras vocês estão condenadas. Aí mata as mulheres. É exatamente o que acontecia na Santa Inquisição, muito nesse aspecto, né? Então vamos lá. Então realmente uma mesma pessoa não pode investigar, acusar, defender e julgar, fica muito complicado. No que diz respeito à postura atual desempenhada e esperada pelo magistrado do sistema processual penal adotado no Brasil, a sinalização que melhor se adequa. Então vamos lá. É da essência do atual sistema a aglutinação das funções na mão de um juiz e a atribuição de poderes instrutórios ao julgador. Turma, aglutinação de funções não. Uma das principais características do sistema acusatório é a separação das funções de acusar, defender e julgar. Então, essa não é aglutinação. E atribuições de poderes instrutórios. O juiz até excepcionalmente pode produzir provas, está no artigo 156 do CPP, mas não é a regra, então já estaria errado. Senhor soberano do processo, portanto, não há necessidade de uma estrutura dialética e tampouco contraditória. A Janete foi fundo na filosofia aqui, muito bem, Janete, mas essa aí ela foi fundo para dizer assim, tá tudo errado, tá escancaradamente tudo errado. Não é necessário uma estrutura dialética é o contraditório, né? O direito é uma ciência dialética, ela tem contraditório. E tão pouco contraditório. Tá tudo errado. Não tem o que a gente aproveitar aqui. E o juiz também não é senhor soberano do processo, porque se ele fosse, quando ele decidisse, ninguém podia rever. E os tribunais podem rever, ele mesmo pode rever algumas decisões dele, o STJ, o STF pode rever. Então, B, por ser acusatório, a concepção do sistema processual não pode ser pensada de forma desconectada do princípio supremo do processo, que é o da parcialidade. A parcialidade realmente é um princípio supremo do processo? Não, a imparcialidade. O magistrado pode, caso ache necessário, produzir a prova de ofício para justificar a decisão que fundamenta. Está toda errada, de maneiras excepcionais, quando prevista em lei e bem fundamentada, o juiz ele pode produzir prova de ofício, mas não é a regra e ele tem que fundamentar bem direitinho. Também está errado. C. Por ser um sistema por ser misto, é crucial o predomínio da estrutura inquisitória e acusatória. Já falamos que o inquérito não faz parte do processo. A gente passou até, acho que, meia hora da aula falando sobre isso. Eu lembro que eu estava lá na casa da gente em Aquiraz, e aí a gente passou uma meia hora falando sobre isso, eu mostrei o processo para vocês. O processo só começa com a citação válida. Só com isso. O que acontece antes do processo, antes da citação válida, não é processo. É um procedimento, não faz parte do processo. Então a gente não tem o sistema misto. Nosso é o acusatório. D. Por ser acusatório, caracteriza-se, portanto, pela clara separação entre o juiz e partes, que assim deve manter
ao longo de todo o processo. Então, o processo acusatório caracteriza pela separação entre juiz e partes, que assim deve manter. A iniciativa probatória deve ser das partes, correto? Mantém-se o magistrado imparcial, correto? Atendendo aos princípios contraditórios da ampla defesa na fase processual. Perfeito, Janete. Ela ainda bota, ó, contraditório e ampla defesa na fase processual, porque quando a gente for ver inquérito, o inquérito ele não tem contraditório nem ampla defesa como regra. Resposta correta é D de dado. Item E. O processo penal tem por finalidade buscar a reconstituição de um fato histórico, o crime que ocorreu, e torna-se passado, de forma que a gestão da prova é necessariamente erguida pelo magistrado, fundando o sistema a partir de dois princípios informatórios, acusatório e inquisitivo. Tá falso. A gestão da prova, turma, as partes elas vão participar da gestão das provas. É a parte que produz prova que vai para o processo e aí o juiz ele decide com base nas provas produzidas pelas partes. Então a resposta correta aqui só pode ser a D de dado. Massa. Item, questão 7. Os princípios e garantias processuais penais é correto afirmar que, a respeito deles. A. No que diz respeito ao princípio da publicidade, o interesse público à informação, segundo a Constituição, não se sobrepõe à proteção da intimidade. Tá falso. Tem que ter, turma, uma ponderação de interesses, né? Por exemplo, o Witzel, ele pediu para o processo dele correr em segredo de justiça. O Supremo STJ disse não, vai ser público. Porque, nesse caso, o interesse público em saber o que aconteceu é maior que o interesse à intimidade do Witzel. Mas, contudo, em crimes contra a dignidade sexual, aí vai ter foto da vagina, do pênis, do ânus, das marcas, aí a intimidade ela é maior. Então, é sempre uma ponderação de interesse, por isso que está errado. Sempre tem que analisar o caso concreto, quem está prevalecendo mais, a publicidade ou a intimidade. B. O princípio no que diz respeito ao princípio da publicidade, o interesse público, a informação, segundo a Constituição, não se sobrepõe. Depende aqui, depende muito. E, como regra, se sobrepõe. O interesse público se sobrepõe ao interesse, à intimidade, como regra, né? B. O princípio do duplo grau de jurisdição é princípio constitucional explícito, não é implícito. A gente até falou sobre isso. Inclusive, sobre feita a competência originária. Então, você ter direito ao duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional implícito, tá? Na estrutura que a Constituição traz do judiciário. Então, se você tem foro de prerrogativa de função e é julgado no STF, por exemplo, como um presidente da República, que ele é julgado no STF, ele não vai ter direito ao duplo grau de jurisdição. Então, ele é um princípio constitucional implícito, tá errado. C. A criação da justiça especializada é vedada em nosso ordenamento jurídico, já que viola o princípio do juiz natural por ensejar um tribunal de exceção, correto? Falamos sobre o Eichmann, falamos sobre o Saddam Hussein, que aqui no Brasil não poderia haver o que houve com eles, que foi criar o tribunal apenas para julgá-los, que é o chamado tribunal de exceção, a Constituição veda. A C está correta. D. A ampla defesa, princípio constitucional implícito, abrange tanto a defesa técnica quanto a ampla defesa. Está correto também. A criação da justiça especializada é vedada. A C está errada, porque a criação da justiça especializada é vedada. Não, a justiça especializada ela é permitida. Só que essa parte aqui é do juiz natural e tribunal de exceções. Então, existe justiça especializada? Existe. Só que a justiça é criada, por exemplo, uma vara de tóxicos, ela é criada para julgar os crimes depois, né, que vão vir depois. Então, acaba que essa aí está errada porque diz que é proibida a justiça especializada. Na verdade, a Constituição já criou a justiça especializada. Quais foram? A justiça militar, a justiça do trabalho, a justiça eleitoral, que são justiças especializadas. Então, a C está toda errada, na verdade. D. A ampla defesa do princípio constitucional implícito está errado também. Abrange toda a defesa técnica quanto à ampla defesa. É o princípio constitucional explícito. Vai ser a C mesmo, é a menos errada. E não precisa anular aqui, não. Só é lícito, mas vamos ver, né? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência de fundado receio de fuga, aquela súmula vinculante número 11. Ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do próprio preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a quem se refere. Pronto, a E é a súmula vinculante número 11, que é aquela do uso de algemas, né, que a gente conversou. A E é a cópia da súmula vinculante número 11. Então a C está errada porque não é vedada a criação da justiça especializada e a D está errada
Porque a ampla defesa é um princípio constitucional expresso ou explícito. Expresso ou explícito. Alguma dúvida, turma? Tem alguém querendo entrar aqui? Alguma dúvida até agora, turma? Não? Então, beleza. Vamos nessa. Próxima, oitava. Em um processo em que se apura a prática dos delitos de supressão... Galera, tá difícil, viu? Vamos entrar pelo e-mail da Unifor. Turma, quem tá entrando agora, entra pelo e-mail da Unifor, tá? Porque atrapalha a aula. Foi o Guilherme e a Ruth. Vamos lá. Em um processo em que se apura a prática dos delitos de supressão de tributo e evasão de divisas, o juiz federal da 4ª Vara Criminal de Arrozinho determina a expedição de carta rogatória para os Estados Unidos da América, a fim de que seja interrogado o réu Mário. Em cumprimento à carta, o Tribunal Americano realiza o interrogatório do réu e devolve o procedimento à Justiça Brasileira à 4ª Vara Criminal. O advogado de defesa de Mário, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as garantias processuais brasileiras. Para o réu, olha aí, gaiato, exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual penal no espaço, a alegação do advogado está correta? Turma, lei processual penal no espaço, foi nossa última aula antes da prova. A gente viu que o artigo 1º do Código de Processo Penal diz que o CPP é regido em todo o território brasileiro. Então, realmente, todos os processos criminais, eu falei, do Oiapoque ao Chuí, tem que respeitar o CPP. Agora, o próprio CPP, ele relativiza, né? Ele diz assim, eu não sou aplicado. Quando? Quando tem tratado internacional, quando tem a Constituição Federal, quando tem a Constituição, o Tratado Internacional, quando tem uma lei especial, aí o processo penal ele não é aplicado. Contudo, pessoal, eu disse para vocês, a gente falou sobre a carta rogatória, eu falei exatamente sobre essa questão, que se uma carta rogatória é mandada de um juiz do Brasil para um juiz dos Estados Unidos, que foi o meu exemplo, e lá o juiz dos Estados Unidos faz um favor para o juiz do Brasil, escuta alguém, o juiz dos Estados Unidos vai usar a lei dos Estados Unidos. Então essa alegação do advogado aqui não procede, porque o advogado aqui ele está querendo que o CPP do Brasil seja aplicado nos Estados Unidos. E o juiz dos Estados Unidos vai ser obrigado a aprender português para entender o nosso CPP? Claro que não. Então, a alegação do advogado está correta? Não, sim, então tira C e a D. A diz, não, pois o princípio penal vai agora o princípio da extraterritorialidade. Extraterritorialidade é o direito penal, que é o que eu estava explicando para vocês no artigo 7º. Extraterritorialidade é o crime ter acontecido fora e aí ser aplicado à lei penal brasileira. Então, por exemplo, um policial de Londres, ele confundiu um brasileiro com um terrorista no metrô lá de Londres. Aí ele foi lá e matou o brasileiro. Nesse caso, seria um caso de extraterritorialidade hipercondicionada, que vocês estudaram em Penal 1. Está no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. E esse caso de extraterritorialidade hipercondicionada seria um caso onde, mesmo o crime tendo acontecido fora do Brasil, em Londres, nesse caso, o Brasil teria interesse de punir o policial londrino. Só que, para isso, tem que cumprir 9 condições, né? E uma das condições é o policial não ter sido absolvido no estrangeiro. E nesse caso específico, esse policial ele foi absolvido lá. Então, esse policial que matou esse brasileiro pode vir passar férias aqui no Brasil, que a gente não pode fazer mais nada contra ele. Então, extraterritorialidade é direito penal, não é processo penal. B, não, o advogado não está correto, pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, correto, artigo 1º, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam em território nacional, com certeza. Soberania do Brasil é só no nosso território. O Brasil não tem soberania nos Estados Unidos. Então a B está correta. Turma, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, só ligar a câmera só ligar o microfone e falar. E nossa última questãozinha, né, foram 9, diz assim, ó, César Beccaria, dos delitos e das penas, eu super recomendo. Geralmente, quando eu dava pena 1, eu recomendava a galera ler esse livro, que ele é muito bom. Que ele é um clássico do direito penal. Tem certos livros do direito que você não pode deixar ler. Um deles é o Beccaria, dos delitos e da pena. E aí a Mariana, muito boa questão, viu, Mariana? Parabéns. Discorreu que um homem não pode... A Mariana quer apresentar a questão dela? A gente está com um pouquinho de tempo. Mariana, acho que tu tá falando, mas tá bem baixo, eu não tô escutando nada. Quer falar, Mariana? Tu quer apresentar?
Pode apresentar, beleza. Pronto. Então, diz assim, ó. Então, ele escorreu que um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz. E a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada. Então, realmente, um homem não pode ser chamado de culpado, o que ele quis dizer aqui, antes da sentença do juiz. E, no caso, para a gente, antes da sentença transitada em julgado. E a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública, ou seja, a presunção de inocência, após ter decidido que ele violou pactos, né, as leis, os crimes, ele cometeu crimes por meio do qual ele foi outorgado. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 57, dispõe que ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Dessa maneira, qual é o princípio fundamental do processo penal enunciado está, pessoal, isso aqui, se você errou, viu, presunção de inocência, tá? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Não é nenhum desses aqui. Tranquilo? Muito boa questão, Mariana, bem fácil também, tranquilo. Turma, bem tranquilo a primeira chamada. Tirando a questão do Vitor, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Não. Deixa eu ver aqui no chat para mim, se vocês não interagem comigo no chat. Galera, é a última oportunidade, tá? Para falar sobre as questões, eu não vou anular mais nada não, só essa, tá bom? A menos que alguém fale alguma coisa. Massa. Então pronto. Deixa eu ir para a segunda chamada agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para ir para a segunda chamada. Turma, alguém está assistindo aula? Alguém não fez a primeira e a segunda chamada aqui? Porque tiveram alunos que se matricularam depois, né? Quem se matriculou depois, quem não fez nem a primeira nem a segunda chamada, eu coloquei instruções de trabalho, a Janete já recebeu aqui, ó. Essa é a nossa disciplina, né? Peraí, deixa eu entrar na nossa disciplina. Aí aqui, ó, em avisos, tem a atividade que vai fazer para quem não fez a primeira aqui, ó, V1, terceira chamada, tá bom? Então, a V1, tá aqui as orientações para você fazer. Você vai fazer uma apresentação aqui, dia 15/10, sobre sujeitos processuais. Aí tá aqui tudo explicando, a Janete está à disposição, caso alguém não tenha feito a primeira e a segunda chamada, porque se matriculou tardiamente. Então vamos lá, turma, agora eu vou para a segunda chamada. Ah, não, acho que é a visualização prévia da prova. Pronto, vamos lá. São características do sistema inquisitório, exceto. Essa é a primeira questão da segunda chamada. Parcialidade do juiz, sim. Gestão da prova na mão das partes, aqui é mais acusatório. Aglutinação nas mãos do juiz, sim. Inexistência de contraditório. A única que não que não faz parte do sistema inquisitório é a gestão da prova na mão das partes. Que isso aqui, como a gente já conversou, é sistema acusatório. Então a resposta correta é a B de bola. Show. Próxima página. Questão elaborada pela Janete. Vamos lá. Processos secretos são tipicamente de Estado autoritário. Para Renato Brasileiro, é a mesma, né? Acabei repetindo. Assinando a opção incorreta. É a mesma. A publicidade é um evidente sistema acusatório, então a gente cai errada, que é aquela. Devido ao inquérito policial participar da dinâmica acusatória, garantia fundamental a publicidade de todas. Essa a gente já conversou. Então não é essa. É a E de escola. Aí próximo. De acordo com conceitos do direito penal, processo penal, assinala a afirmativa incorreta. A. O direito penal intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo uma das partes do interesse jurídico. Foi nossas primeiras aulas, depois do pacote de crime, eu falei sobre isso. Tem-se, assim, como variante a intervenção mínima, que o objetivo é reprimir as condutas que mais agridam os direitos inerentes ao homem. Diante disso, o processo penal atua como um instrumento de aplicação do direito penal. Que questão bacana, viu, Janete? Parabéns. Essa aqui é a nossa primeira aula, depois do pacote de crime, eu falei exatamente sobre tudo isso aqui. A Janete conseguiu resumir. B.
o direito processual penal deve ser compreendido isoladamente do direito penal. Não, o direito processual penal é um instrumento do direito penal. Falamos isso muitas vezes. Pois o caminho da materialização da aplicação das penas é distinto do restante da concretude. Pois o caminho para a materialização da aplicação das penas é distinto, não restando concretude. Razão essa que decorre do fato do conhecimento do direito não ser um só. Está toda errada, não tem nada que se aproveite aqui. A pena precisa o direito penal precisa do processo penal, principalmente para aplicar a pena em concreto, e o direito é uma coisa só. O direito não ser um só está toda errada. Então a B está errada. Então é a correta. C. O atual sistema processual penal é garantista, estabelecido por um conjunto de princípios e regras que garantem ao indivíduo direitos constitucionais previstos durante a persecução penal. Toda correta. D. Na antiguidade, poderia o homem resolver seus conflitos sem a interferência do Estado. Atualmente, estando banida a vingança privada, resta confiar ao Estado, através do direito processual penal, a solução das demandas criminais. Perfeito, falamos sobre isso também. Foi as nossas aulas introdutórias. Item é finalidade do direito processual penal alcançar a pacificação social com a resolução de conflitos e viabilizar a aplicação do direito penal concretizando. Perfeito. Na verdade, é até finalidade do direito em si. E o direito que tem essa finalidade, não única, mas uma das principais, que é alcançar a pacificação social, dentro do direito está o direito penal, está o direito processual penal. Então, essa aqui está toda correta. Resposta correta, turma, é a B de bola, porque ele quer a incorreta. Perfeito? Próximo. Alguma dúvida? Não. Se tiver dúvida, liga o microfone, por favor. Então, vamos lá. A quarta, né? Eu também já falei para vocês que é a mesma coisa, só que de carta precatória, né? Então, o advogado, pois é de carta precatória, que ele quer alegar nulidade porque foi praticado um ato por lá. Eu adaptei a questão. Quase a mesma questão. Então, a alegação do advogado está correta? Não, pois vigora no processo penal o princípio da territorialidade, já que as normas processuais só aplicam o território nacional. A é a correta, porque não se aplica o princípio da territorialidade, não se aplica o princípio da extraterritorialidade. No processo penal só se aplica a territorialidade. Fiz porque eu acho essa questão muito importante. Essa questão foi até da OAB, isso que eu cobrei. Aí aqui é a da Janete, né? O homem, conforme os princípios do processo penal, marque a melhor a citação. Então a Janete pegou a mesma coisa, né? De acordo com César Beccaria, é parecida com a questão da Mariana. Em sua obra Delitos da Pena, um homem não pode ser chamado de réu antes da sentença e a sociedade só lhe pode conferir a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos quais foi otorgado. Conforme os princípios adotados pelo processo penal, marca alternativa que melhor corresponde à referida citação. É o princípio da presunção de inocência, né? Derivam duas regras fundamentais. Uma de regra probatória, onde caberá à acusação demonstrar a culpabilidade do acusado, e não a este provar sua inocência, e outra de tratamento, na qual, durante toda a fase processual, o réu deverá ser tratado como inocente. Está correto, A de avião. B, princípio da presunção de inocência deriva duas regras fundamentais, uma de comportamento e outra de supremacia da veracidade dos atos. Falso. Da presunção de inocência deriva duas regras, probatória e de tratamento, como diz o item A. O B está errado porque não é regra de comportamento e nem de supremacia da veracidade dos atos. C, do princípio da presunção de inocência derivam duas regras fundamentais, uma probatória, onde caberá a acusação demonstrar a culpabilidade do acusado e não a prova de inocência, e outra de co-culpabilidade. Falso. Co-culpabilidade, vocês aprenderam em Direito Penal 1, que é o princípio da co-culpabilidade do Estado, que diz que quando um crime acontece, o Estado é tão culpado quanto o criminoso. Se ficar caracterizado, é um princípio muito importante. Ele diz assim, ó, se um crime acontece e fica caracterizado que o criminoso é pobre, que o Estado não deu condições de saúde, de educação, de moradia, de lazer para ele, o Estado é culpado tanto quanto o criminoso. Aí esse princípio da culpabilidade do Estado, ele diminui a pena do criminoso quando nota que o Estado não cumpriu o papel dele para com aquele criminoso.
Estranho, né, esse princípio, mas ele tenta fazer uma igualdade material, né? Foi uma tese de doutoramento que hoje em dia, às vezes, é aplicada, às vezes não. Então, está errada essa questão, porque não é a culpabilidade do Estado. É probatório e tratamento, como a gente já falou. Item D. O princípio da presunção de inocência derivam duas regras fundamentais. Uma probatória, onde caberá à acusação demonstrar a culpabilidade do acusado, e não é de provar sua inocência, e de tratamento, no qual, durante a fase processual, o réu não deve ser tratado como inocente. O réu deve ser tratado como inocente até transitado em julgado. Então, aqui está errado por conta desse não. E, finalmente, do princípio da presunção de inocência derivam duas regras fundamentais. Uma de tratamento, no qual, durante toda a fase processual, o réu deverá ser tratado como inocente. E outra, de colaboração com a verdade real. O processo penal tem a verdade real, mas não decorre da presunção de inocência. Devendo o réu ser obrigado a demonstrar por todos os meios a sua não culpabilidade. Está tudo errado, pessoal. A é a correta aqui. Alguma dúvida? Acho que não. Vocês estão calados hoje, né? Tá nem na metade do semestre, já estão cansados. Mas vai dar certo, viu? Deus está vendo. Próximo, vamos nessa. Em 23 de novembro de 2015, sendo o seguinte o dia útil em todo o país, tece o advogado de defesa do réu, em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença. Então, ó, foi numa segunda-feira e terça era dia útil. Lembra que eu falei para vocês que o prazo processual penal ele começa a correr no dia seguinte, no dia útil seguinte à data. Então, se eu intimei, né, sexta-feira fui para a rota e aí intimei uma porrada de gente, só começa a contar o prazo deles hoje, segunda, porque segunda é dia útil. Só que aqui o cara foi intimado na segunda e terça era dia útil. Prazo processual começa e termina em dia útil. Então, em 23 de novembro de 2015, sendo o dia seguinte útil em todo o país, tece o advogado de defesa do réu em ação penal é intimado a sentença condenatória do seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor uma nova lei de natureza puramente processual, no curso do prazo, turma, que alterava o CPP, e passava a prever o prazo para apresentação agora de 3 dias e não mais de 5, ou seja, uma lei que reduziu. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, tece apresenta seu recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é: turma, se foi no curso do prazo, a lei processual penal, de acordo com o artigo 2º, ele se aplica de imediato e ela respeita todos os atos já praticados. Então, como a lei mudou aqui, trouxe o prazo da apelação não mais de 5 para 3 durante o curso do prazo, isso não pode prejudicar o réu. Então, ele continua tendo o prazo de 5 dias. Por quê? Porque a mudança que ocorreu na lei, baixou de 5 para 3, foi depois da intimação, foi durante o curso do prazo. Então, se dia 23 é uma segunda, aí que só começa a contar na terça, né? Que aí 24, 25, 26, 27, 28. Só que 28 é qual dia? É sábado. Perceba comigo, ó. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dia 28 é sábado. Aí, dia 29 é domingo. Então, se acabou no sábado, prorroga para o primeiro dia útil seguinte, né? Então, dia 28, que é sábado que acabou, prazo processual começa e termina em dia útil. Então, dia 28, que é sábado, não dá porque sábado é dia não útil. 29, que é domingo, é dia não útil. Dia 30 é o primeiro dia útil subsequente. Então, como ele entregou tudo, dia 30, tá valendo. O recurso é tempestivo. Aplicando-se o tempo res acto e o antigo prazo recursado é só observado. Correto. Deixa eu ver se tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei. Turma, esse negócio de retroatividade da lei, já falei 200 vezes, é lei penal. Processo penal, esqueça esse negócio de retroatividade da lei. A resposta correta só pode ser a B de bola. Beleza? Alguma dúvida? Não? Massa. Beleza? Próxima página. Vamos lá. Questão 7ª. A respeito dos princípios e garantias processuais penais, é correto afirmar que, escolha um, no que diz respeito ao princípio da publicidade, o interesse público à informação, segundo a Constituição, não se sobrepõe à proteção da intimidade. Então, peraí. No que diz respeito ao princípio da publicidade, o interesse público à informação, segundo a Constituição,
não se sobrepõe. Falso. Como regra, se sobrepõe. B. O princípio do duplo grau de jurisdição é explícito. Não, é implícito. A e a C, é praticamente igual àquela, né? Só é lícito o uso de algema, então essa aqui é a que está correta. D. A ampla defesa é princípio constitucional implícito, não é explícito. E a E, a criação da justiça especializada é vedada em nosso ordenamento jurídico. Aqui não é vedado, já que torna um tribunal de exceção. Realmente o direito processual penal, a Constituição não prevê o tribunal de exceção, mas a gente tem justiça especializadas. Então essa está errado. Temos a eleitoral, temos a trabalhista, temos a militar e por aí vai. Oitava questão. Questão elaborada pela Janete. Também essa aqui foi igual. Para o sistema inquisitório, foi desacreditado, não. No que diz respeito à postura atual desempenhada e esperada pelo magistrado, o sistema processual penal adotado no Brasil, assinar a opção correta. Ainda tem a 9. Eu estava me perguntando cadê a subjetiva. Por ser acusatório, caracteriza-se, portanto, pela clara separação da função entre o juiz e entre as partes, que assim se deve manter ao longo de todo o processo. A iniciativa probatória deve ser das partes, mantém-se o magistrado imparcial, atendendo aos princípios contraditórios e ampla defesa. Correto. Não é misto, o nosso. C. Por ser acusatório... Não, essa questão não caiu não, eu estou errado. Por ser acusatório, a concepção do sistema processual não pode ser pensada de forma desconectada do princípio do supremo do processo, que é o da parcialidade. Está falso, se tem igual. É da essência do atual sistema a aglutinação das funções, não é? E o processo penal tem como finalidade buscar a reconstituição histórica de um fato, o crime que ocorreu e torna-se passado de forma que a gestão da prova é erguida pelo magistrado. Se a gente está no sistema acusatório, a gestão da prova é das partes. Excepcionalmente, o magistrado pode produzir prova de ofício, mas é exceção. E, finalmente, turma, vem a questão subjetiva, onde ela vai dizer assim, de acordo com os princípios constitucionais e normas do processo penal, a notícia acima, muita gente errou, viu, essa questão? A notícia acima demonstra alguma inobservância às garantias do processo penal, fundamente sua resposta. Aí, um homem não identificado que tentou assaltar uma mulher acabou sendo linchado pela população na rua João Aires, no bairro Vila Perim, em Fortaleza. Ninguém foi preso pelo crime. O homem foi espancado com murros, chutes, pedradas e pauladas. Segundo as testemunhas, ao final, uma pessoa também não foi identificada, ainda pegou uma arma de fogo e disparou um tiro contra a cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos. Então, de acordo com os princípios constitucionais e normas fundamentais do processo penal, eu não queria nem tanto direito material aqui, não precisava nem falar de integridade física, de moral, não precisa nem falar disso, não era direito material, direito processual. Turma, isso aqui era o que acontecia na Santa Inquisição. Isso aqui é totalmente sistema inquisitivo, onde o cara ele foi declarado culpado, ele foi sem nem ter direito ao contraditório, nem o direito à ampla defesa, nem foi presumido inocente. Então a população já viu lá e já foi lá espancar o cara. Mas quem é que diz que ele foi... Quem é que diz que ele estava mesmo assaltando a mulher? Quem diz que ele estava assaltando a mulher não era para dar de comer a 5 crianças que estavam morrendo de fome? Ou seja, uma coação moral irresistível. Quem disse que não tinha alguém apontando uma arma para ele ali, para ele assaltar aquela mulher? Então, o processo penal é importante para ver o outro lado. Então, sempre vocês do direito, a gente tem que sempre tentar ver o outro lado das coisas. Por isso que eu estou fazendo essa prova agora. Eu estou fazendo essa aula de hoje, a correção da prova, porque eu quero ver o lado de vocês. Estou apresentando a prova, essas são as minhas questões que eu achei que era legal para avaliar vocês, e aí eu estou dando a oportunidade para vocês falarem. Então, isso aqui é o sistema inquisitivo total, onde o cara foi linchado, ele não teve nem direito a falar, nem presumido inocente, e acabou sendo morto, né? Então, realmente, feriu a presunção de inocência, feriu o sistema acusatório, é o sistema inquisitivo completo aqui. Essa era a questão subjetiva para você colocar. E aí, turma, sobre a segunda chamada, alguma consideração? Se não, mais ou menos? Me digam aí. Ok, tranquilo. Tá, tranquilo, Luciana? Beleza, show. Turma, então, eu vou olhar quem errou a questão do Vitor, que aí quem tiver errado essa questão na primeira chamada, eu vou acrescentar a pontuação correspondente, que eu acho que era meio ponto, eu vou olhar, e aí, como vocês não têm mais nenhuma questão, eu vou lançar as notas em breve, tá bom?
Professor, como é que fica as minhas notas? Já expliquei. 4 pontos das atividades. Isaíde, é engraçado que vocês não leem as coisas, né? Não, tranquilo, porque tem em todo canto tem isso aí. Eu já falei 200 vezes, mas não tem problema não, vou falar de novo. Foram 4 atividades, quem não entregou tem até amanhã para entregar as 4. Por que eu estou adiando tanto? Eu não suporto adiar essas atividades. Eu estava até pensando em nem mais fazer essas atividades. Porque teve gente que se matriculou sexta. E aí essas pessoas não podem ficar para trás, né? Ninguém pode ficar para trás. Então, se você não entregou uma delas, entregue até amanhã, né, a Janete? Eu botei até amanhã, não foi, Janete? Acho que foi até amanhã, dia 29. Foi, Pronto. professor, até amanhã. Não, Isaíde, não necessariamente você tem os 4 pontos, mas eu procurei ser bem benéfico, tá, para vocês. Se você fez, eu tentei dar os 4 pontos, a menos que você tenha copiado ou tenha feito de uma maneira não tão bacana, aí eu não dei. Então, 4 pontos e a prova vale até 7, então vocês têm um ponto extra. Então, eu tenho que esperar até amanhã, a nota de vocês só pode ser lançada, então, a partir de quarta. Pronto, não, tranquilo. Então, a nota de vocês só pode ser lançada a partir de quarta-feira, são 4 pontos para a atividade e 7 pontos para a prova. Se alguém não fez a primeira ou a segunda chamada, Janete, só pode te dizer que tu ainda está apresentando, viu? Se alguém não fez a primeira ou a segunda chamada, turma, tem uma atividade que aí pode conversar com a Janete, eu também já postei no AVA como é que vai ser essa atividade, tá bom? Se alguém não fez a primeira ou a segunda chamada, porque se matriculou agora, pode falar com a Janete. E pronto, acho que no mais é isso, vou ficando por aqui. Quando for quarta-feira a gente fala de ação penal. Já vão estudando o que é notícia e crimes, tá? Porque eu só acho que vou falar de notícia e crimes na quinta-feira que vem. Não sei se essa a próxima. Beleza? Janete, conseguiu fazer a chamada? Sim, professor, chamada feita. Pronto, turma. Então, vou ficando por aqui. Quarta-feira em diante eu lanço a nota de vocês. Fiquem com Deus, viu, galera? Valeu. Obrigado também, turma. Show, então.